Aleluia, glória a Deus. Aqui, bem conhecida, Lucas 19, versículo 1 fala assim: Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe publicano e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para ver o porquê havia de passar por ali. E quando chegou-se àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: que entrarás para hospedar-te em um homem pecador? E levantando-se Zaqueu e disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado, alguém restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, e por isso o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia! O Senhor fala nesta manhã para mim e para você que Ele veio o quê? Buscar aquele que estava perdido. Irmãos, é muito fácil eu pregar para uma pessoa que já está na igreja. É muito fácil eu levar a mensagem para quem já está aqui. Difícil, eu ir lá na boca de fumo pregar o evangelho. Difícil eu ir na praça lá evangelizar. Difícil eu ir nas feiras falar do nome do amor do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque falar para quem é evangelho, pregar o evangelho para esses aqui é fácil. Eles já estão aqui sentados. Agora quero ver eu e você ir buscar as almas perdidas. Eu e você, começar a evangelizar os que precisam. Não que esses aqui não precisam, lógico que precisam, com certeza. Mas eu estou falando que aqui o Senhor, Ele citou o Zaqueu como que um publicano que era mal olhar, ele era mal diante dos outros, porque ele fraudava aquilo que não era dele. E a sociedade olhava para ele e falava assim: ele é um pecador, porque ele tira dos outros. Mas no dia que Zaqueu conheceu Jesus, Zaqueu tomou uma decisão no seu coração. Senhor, ele desceu depressa, porque o Senhor falou assim: Zaqueu, desce, porque hoje me convém o quê? Pousar em tua casa. O Senhor não perguntou para Zaqueu se ele era pecador, se ele fraudava, não. O Senhor falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor deu um exemplo de amor, de respeito para com a vida de Zaqueu. E muitas das vezes nós olhamos para o Zaqueu na vida e julgamos e condenamos e apedrejamos. Será que é esse o exemplo que o Senhor deixou para mim e para você? O Senhor mostrou um afeto de amor, de perdão, de liberação de perdão. E na hora que Zaqueu viu que Jesus falava com ele, o que Zaqueu falou? Desceu com júbilo, com alegria. E falou o quê? Senhor, se eu tenho fraudado alguma coisa, irei restituir tudo aquilo que eu tirei de alguém. Irei dar metade dos meus bens aos pobres, aos necessitados. E quantas vezes o Senhor está falando conosco, que muitas das vezes nós estamos, sem querer fazer, sem abrir o coração. Irmãos, nós temos que aprender a ler a palavra e entender que o Senhor está ensinando eu e você. Zaqueu, ele é uma pessoa que ele era um pecador. Aí quando o Senhor fala aqui, no 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então o Senhor nos ensina mais uma vez como devemos perdoar, como devemos buscar as almas perdidas. O julgamento pertence a Deus, não a mim, não a você. Que nós possamos aqui melhorar, reconhecer que possamos ser melhor. Amém? Que Papai do Céu nos dê graça, nos dê sabedoria.